Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Eita glória, que bom estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. É um prazer rever os irmãos e eu sei que Deus tem promessa para as nossas vidas. Olha para mim, todas as promessas de Deus são sim e amém. E quando o nosso amado estava contando um testemunho aqui, o Espírito Santo falou diretamente comigo. Tem duas pessoas aqui no nosso meio que falou assim: por que que não acontece comigo? Porque não está acontecendo comigo. Foi tão impressionante que essas duas pessoas que estão aqui no nosso meio, o Espírito Santo na hora falou comigo claramente: hoje a sua história também vai mudar. Hoje a sua história também vai mudar. Porque essa palavra que nós vamos ministrar hoje, ela vai trazer para você a chave que vai girar e você vai empurrar a porta que Deus já te entregou, a promessa já está na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Deus tem uma promessa na sua vida. E eu sei que essa promessa vai se concretizar. E eu quero desafiar você semana que vem a começar uma campanha poderosa em Deus, que nós vamos estar iniciando aqui, que é a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. E você vai chegar aqui, vamos estar orando para que enfermidades sejam quebradas, para que cadeias sejam destruídas, porque nada sobressai e nada pode resistir o poder do sangue do Senhor Jesus. Nós temos vivido esse tempo de praga, de maldições, mas aqueles que estão selados debaixo do sangue do Senhor, nada pode lhes atingir. Você crê? Eu creio. O sangue do Senhor está sobre minha vida, o sangue do Senhor Jesus está sobre a sua vida, e nós vamos estar selando isso. Então nós vamos estar orando, e você vai estar bebendo o suco que simboliza o sangue, para trazer proteção, fortalecimento, e você vai estar visitando e pedindo a Deus que possa visitar também os seus parentes, os seus negócios, as suas causas. E eu creio que o sangue de Jesus tem poder para destruir e desfazer todo o mal, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então não perca, quinta-feira que vem eu quero trabalhar com você um tema que fala sobre incredulidade versus fé. E eu quero que vocês prestem atenção, porque é exatamente a fé que foi falado aqui que vai girar a porta para que você possa abrir ela. E o que tem impedido você também de receber aquilo que Deus já tem trabalhado, aquilo que Deus já tem falado, chama-se incredulidade. E eu quero falar para você que o texto que nós vamos ler vai falar exatamente acerca disso. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que o texto vai falar. A palavra de Deus que nós vamos estar lendo lá em Números 13. O versículo 25, Números 13, 25. Eu vou estar me detendo apenas neste versículo, para nós estarmos acompanhando algumas passagens na Bíblia. Então vocês vão estar comigo atentos em relação ao que eu vou estar transmitindo no telão. Amém? E vocês que estão anotando, anote. Vamos ler apenas o versículo 25, tá bom? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Amém? Só aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu creio que ela por si só se fala. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa continuar abençoando todos os irmãos que estão aqui, todos aqueles que estão nos assistindo, que o teu Espírito Santo possa tocar de forma especial em cada um dos meus amados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Aqui vai falar então uma história de 12 espias. Eles então são levantados por Moisés para ir espiar uma terra que o Senhor havia prometido. E o Senhor havia prometido essa terra a Moisés, ainda quando o povo estava em cativeiro, ainda quando o povo era escravo, ainda quando o povo estava preso no Egito e estava sendo oprimido por Faraó. Muitas pessoas recebem a promessa e já tem a concretização dessa promessa no sentido de Deus liberar, mas ainda estão oprimidos
oprimidas por algo ou por alguma coisa. Elas ainda se encontram escravas, elas ainda se encontram presas, elas têm a promessa, qual Deus trouxe a promessa para Moisés, que aquele povo iria herdar uma terra que de fato manava leite e mel, mas existia todo um processo da libertação daquele povo. Observe, se você observar lá em Êxodo, vamos lá, Êxodo 3, do versículo 7 ao versículo 8, vai falar exatamente essa história, que Deus então levanta a Moisés e fala da seguinte forma: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ei, o Egito aponta para um mundo, nós ainda estamos andando no mundo, e Deus nessa noite está falando para você: eu tenho visto a sua aflição, eu tenho visto que você tem passado, eu tenho visto que você tem enfrentado, eu tenho visto, e eu agora estou trazendo uma palavra de promessa e de liberação de promessa para a sua vida. Receba isso, Deus está liberando uma liberação de promessa sobre a sua vida. E Ele disse: eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor, e por causa dos seus o quê? Observa isso, eu conheço o seu sofrimento, Deus também conhece o seu sofrimento. Deus sabe aquilo que está te oprimindo, aquela aflição que você está passando, e Deus ainda fala para você, como falou então para Moisés: disse ainda o Senhor, pode passar o versículo 8, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Hoje tudo que estava te oprimindo, o Senhor vai livrar com as suas mãos poderosas. Toda a opressão maligna, tudo que estava te oprimindo, nesta noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, o Senhor irá colocar cabo. E Ele continua mais: e para fazê-lo subir daquela terra, eu vou tirar você dessa opressão, eu vou tirar você dessa aflição, e vou fazê-lo subir a uma terra boa. Diz a palavra, olha, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É uma terra da concretização da promessa, é uma terra onde você não vai mais ser oprimido. Então Deus levanta Moisés, e ele vai até Faraó e começa a fazer os sinais. Ei! O objetivo de Deus, como diz a palavra diz, não era tocar no coração de Faraó, pelo contrário, Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó, com um objetivo: não era mostrar simplesmente a Faraó quem era Deus, mas era mostrar para o seu povo quem de fato era Deus. Muitas vezes nós estamos no mundo, vivemos no mundo e vemos as artimanhas de Satanás, mas nós ainda não temos o conhecimento de quem é Deus na nossa vida. Nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos falar que Deus tem promessa, nós ouvimos falar que Deus mostra sinais, prodígios e maravilhas, mas isso muitas vezes acontece com o outro, não acontece na minha vida. Então Deus desce do céu e fala: eu vou endurecer o coração de Faraó, para mostrar para vocês quem eu sou de fato na vida de vocês. Porque o povo já estava acostumado com os sinais dos deuses egípcios. O povo estava acostumado com os prodígios e sinais dos deuses que ali governavam os egípcios e simplesmente também a Faraó. E Deus então agora começa a mostrar os seus sinais para que o povo reconhecesse que só existe um Senhor que governa os céus e a terra, e quando Ele age, não há ninguém que possa impedir o seu agir.
Deus nesta noite está agindo a seu favor. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ei, você está passando por isso, para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, e você venha reconhecer que só existe um Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e tudo está no controle das tuas mãos. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle dos seus negócios. Ele é o Senhor, Ele governa, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos senhores, o qual não existe ninguém que está acima dele. Por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, o qual sobre este nome todo joelho há de se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há ninguém nos céus e na terra, quer reinos visíveis ou invisíveis, que não se prostra diante dele. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o poder, a ele, e o seu nome é Jesus Cristo. Então Deus agora começa a trazer a concretização da promessa. Deus, com um braço forte, usa sinais e maravilhas e prodígios, e levanta o povo então, e retira esse povo do Egito. Com um braço forte, o povo agora reconhece que só existe um Deus, e o seu nome é Hashem. Mas agora, na concretização da promessa, é o que muitas vezes acontece conosco. Na concretização da promessa, vem a incredulidade. E incredulidade, como muitos pregadores até mesmo falam, incredulidade para muitos pregadores é falta de fé. E incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é uma fé oposta àquilo que Deus tem liberado para as nossas vidas. A incredulidade é trazer para você uma informação contrária da informação que Deus já liberou para você. Deus te falou que você iria vencer. Vem a circunstância, vem a incredulidade e fala: e aí, olha como está a sua vida, olha o que você tem passado, Deus te fez a promessa, olha o que você tem enfrentado. Então são outras informações que está indo contra a fé. Então incredulidade não é falta de fé, é o que se opõe à fé. Incredulidade então é ter informações, é crer naquilo que é contrário do que Deus falou, é crer naquilo que Deus não falou. Então incredulidade é você se encher de informações que não foi Deus que trouxe. Porque se alguém não tivesse fé, então essa pessoa estaria o quê? Vazia. E uma pessoa vazia, ela é fácil de quê? De ser enchida. Então se eu pego este copo, e esse copo está vazio, então eu posso facilmente enchê-lo. Mas outra coisa é a incredulidade. A incredulidade é o copo cheio de uma água contaminada, que essa pessoa já está tão cheia de contaminação, que nada pode mais ocupar agora o espaço. Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a incredulidade então toma o lugar da fé. Ela te traz informação que não é fé e te faz impedir de conquistar a sua vitória. E foi exatamente isso que começou a acontecer na vida desses espias.
Então os 12 espias são levantados por Moisés, a ir espiar a terra que Deus outrora havia prometido para Moisés. E que Deus falou para Moisés que ia levar esse povo a tomar posse e a conquistar essa terra. E de repente, os 12 espias voltam. E dentre eles 10 espias começa a falar: olha, realmente aquela terra é muito boa. Realmente nós vimos lá coisas grandiosas. O cacho de uva é gigantesco. Realmente é uma terra como o Senhor falou, mana, leite e mel. É quando nós recebemos a promessa de Deus, e nós vamos ver a oportunidade de Deus se abrindo, e quando começa a dificuldade, nós começamos a falar assim: ei Deus, mas o Senhor prometeu. Mas pai, o Senhor falou, mas agora estou vendo algo diferente, algo que está me tornando difícil. Então a incredulidade, ela começa a partir, ela começa a tomar conta das pessoas. Então a incredulidade, ela coloca em dúvida aquilo que Deus prometeu. Se você observar lá em Números 13, do versículo 31 a 32, vamos lá, Números 13, 31 a 32. Eles trazem agora a dúvida. Porém os homens com que tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Observa então o que ele fala. Os 10 então trazem dúvida no seu coração. Nossa, mas Deus trouxe uma promessa, mas esse negócio vai custar. É impossível. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai chegar? Eles começaram a olhar pelos olhos naturais. Eles começaram a perceber e a constatar algo no nível natural. A incredulidade também, ela traz memória curta. A memória curta é quando nós esquecemos dos poderosos feitos de Deus. Aquele povo já tinha experienciado e tinha vivenciado o que Deus já tinha feito com eles. A travessia do mar, a sustentação do maná, as codornizes, ou a coluna de fogo. Aquele povo tinha experimentado os sinais de Deus. Ei, eu creio que se você está aqui nesta noite, você também já experimentou grandes livramentos de Deus. Você já experimentou grandes coisas que o Senhor já fez na sua vida. Mas a incredulidade, ela coloca na pessoa a memória curta. A pessoa se esquece do que Deus fez e começa só a viver um momento que está passando a dificuldade. Mas a incredulidade também, ela só vive o agora. Ela vive o agora, esquecendo que Deus é um Deus do impossível. A incredulidade, ela tem um foco, ela se foca na impossibilidade, naquilo que não é possível, naquilo que naturalmente eu não posso fazer. Ela então se foca nisso: eu não posso subir, eu não posso ir contra esse povo, eu não posso levantar contra esse povo, porque eles são poderosos. E a incredulidade, ela traz o que? O contágio, ela contagia também o povo. Ela traz também consigo um complexo de inferioridade, ou seja, de impotência. Ah não, as bênçãos de Deus são para eles, a bênção de Deus não é para mim. Ah não, Deus ama ele, Deus não me ama. Ah não, Deus escuta a oração daquele, mas não escuta a minha oração. Ah, quantas vezes eu bato e as coisas não acontecem. Então a incredulidade, ela traz um sentimento de inferioridade, de impotência. Mas o que a pior da incredulidade faz, ela deixa o Egito dentro da pessoa. Não adianta nada. Eu vou para a igreja, não acontece nada. Então vamos ficar no mundo mesmo. Ah não, vou continuar fazendo as coisas do mundo mesmo. E era exatamente isso que o povo começou a desejar. Olha lá, Números 14, 1, 2. O povo começou a ficar e a trazer as coisas do mundo para ele mesmo. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito,
14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Por quê? Porque aqueles 10 espias contaminaram o povo, e todos os filhos de Israel murmuraram. Pode continuar. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos na terra do Egito, ou mesmo naquele deserto. Ah não, minha vida não tem efeito, então vou viver do jeito que eu estava mesmo. Não acontece nada comigo mesmo. Essas são características da incredulidade. Mas agora nós vamos falar as atitudes de uma pessoa que tem fé. Vamos lá? Primeira coisa, ela crê na palavra que foi liberada. Ei, tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida essa noite. Você está entendendo? E essa palavra não é palavra de derrota, é palavra de vitória. Se os seus gigantes estão em pé, eles têm um objetivo, eles têm um objetivo de estar em pé. Eles vão ver que o seu Deus te sustenta pela mão, e eles vão saber qual é a missão deles. A missão de cada gigante, sabe qual é? Cair. Eles vão cair diante de ti. Você está entendendo? Os gigantes foram feitos para cair. Deus nessa noite vai colocá-los por terra. Esse gigante que está afligindo você, esse gigante que está te oprimindo, batendo no peito: eu sou forte, eu sou grande. Mas ele vai ver que você de fato é pequeno, que você de fato é frágil. Mas aquele que está com você é um Deus grandão. E não há nada, nem ninguém, que pode passar por ele. Meu Deus e o seu Deus é um Deus grandão. Você pode olhar para o crente e falar: ei crente, o seu Deus é um Deus grandão. Ele acredita na vitória. Dentre daqueles 12, 10 olharam as circunstâncias, mas 2 creram na promessa. Josué e Caleb. Então eles acreditam na promessa, porque eles sabiam que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la, independente de dificuldade, independente do que os outros estão falando, independente se a porta está aberta ou fechada, porque para o meu Deus e para o seu Deus, se não tiver porta, Ele mesmo cria a porta, porque Ele é Deus do impossível. Esse o meu Deus e o seu Deus é quando não tem ponte sobre o mar, é quando não tem jeito de atravessar. Ele abre o mar e faz você caminhar por terra seca. E se Ele não te faz abrir o mar, Ele te faz andar por sobre as águas, porque Ele é o Deus do impossível. Então ele crê na vitória. Aqueles que têm fé, eles voltam a atenção para Deus e não para as dificuldades. De repente Josué e Caleb olham para aquele povo: ei, eu não estou te entendendo não, acorda, quem fez a promessa, quem vai fazer a gente conquistar isso, não vai ser o nosso braço forte de carne não, vai ser o Senhor dos exércitos. Vamos lá tomar posse dessa terra, vamos levantar e tomar posse, porque é nossa, o Senhor já nos deu, o Senhor já te deu, é seu, e nessa luta, diz a palavra, que o Senhor que vai pelejar por você. Apenas se coloca na posição, se coloca na posição, se posiciona. Não é circunstância que vai me derrubar, não é problema que vai abalar a minha fé, porque aquele que fez a promessa é fiel para concretizá-la. Então a atenção dela está voltada a Deus. E quem tem fé é dependente de Deus. É dependente de Deus. E quem tem fé obedece a Deus. Os que têm fé não são dominados pelo medo. O medo de não conseguir. O medo é paralisante.
O medo te paralisa. A fé não. Ela te faz andar mesmo no meio das diversidades e das circunstâncias. E Josué levanta uma voz, vamos lá? 14, versículo 14, Números 14. Versículo 9. Olha o que diz a palavra. Ei, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra. Ó, Deus está falando para você, cutuca o crente aí. Fala, não fica com medo não. Você está entendendo? Dá uma olhadinha para o crente, fala, não fica com medo não. Não fica com medo. Não fique com medo. Fala, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha que tremendo. Retirou-se deles e o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Levante a sua mão direita, fala, o Senhor é comigo. Levante a sua voz bem alto, fala, circunstâncias, problemas, dificuldades, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Não preciso ter medo. Você crê? Então aplauda o Senhor bem forte. Mais forte, é para Ele. Aqueles que têm fé, as adversidades, para eles, não são elementos de derrota, são elementos de superação. Superação. Porque quanto mais muralhas se levantam contra você, a palavra de Deus diz, que com o meu Deus, eu salto as muralhas. Aqueles que têm fé, sabem que o Senhor está com eles, o Senhor está conosco. Aqueles que têm fé, sabem que a vitória está garantida, só basta posicionar e tomar posse da promessa. Hoje Deus liberou a palavra da vitória sobre a sua vida e da promessa. Você crê? Hoje Ele te coloca no lugar da decisão. Ou você vai continuar a vida de incredulidade, ou você vai viver com fé. Qual deles você irá nessa noite se apoiar? A Bíblia diz que nós somos aqueles que creem, e nós iremos desfrutar das promessas de Deus.